velho canavieira de guerra. Eu me orgulho em fazer esse trabalho há muitos anos. Depois que eu parei de jogar futebol, eu achei que deveria fazer esse tipo de coisa. Me formei, passei por Brasília, passei por Rio, passei por um monte de lugares. Formei um monte de garoto, um monte de craque. É um trabalho que eu gosto de fazer, sai de dentro de mim. O professor Benedito é um canaveirense que levou o nome da cidade para fora lá. Começou jogando no Botafogo, vieram aqui fazer um teste aqui com ele, parece que pelo Bangu, se eu não me engano, e de lá ele se cresceu, né? Foi pro Botafogo, chegou a ser reserva do Garrincha, jogou também no exterior. Ele é nosso vizinho aqui, de rua, praticamente, um pouco distante, mas é nosso vizinho. E casou-se com Dona Urânia. Professora Urânia. Professora Urânia, teve 2 filhas, certo? E agora tem os netos, que prometem, o menino, o neto dele, promete, o outro menino também está crescendo também, promete também. E o professor levou o nome de Canavieiras lá para fora. Só. Só te falando com ela, mas... Não, eu conheço o Benedito desde quando era criança, porque trabalhava, a tia dele trabalhava no hospital. E saía, deixava coisa para ele comprar. Ele, se era dele fazer as compras, ia jogar bola. Quando a Cecília chegava procurando ele, chegava, cadê Benedito? Não trouxe não. Que mandava ver, estava jogando bola. E cresceu jogando bola. Em vez dele fazer o que a avó mandava, a tia dele fazia, ele ia jogar bola. Quando chegava, a Cecília chegava e procurava. Que Benedito que nada. Chegava lá reclamando. Aí foi crescendo. E aí ele foi embora para lá, jogar bola quando vinha de férias. Ele vinha jogar bola. E agora, ultimamente, ele está sendo professor dos meninos ensinando a jogar bola. Benedito. É meu amigo, não sai, passa não passa que não encosta para conversar com a gente. Benedito, é mesmo que separei da casa. É o meu amigo mesmo. Você tinha falado que ele tinha sido que reserva de Garrincha? Ele foi reserva de Garrincha. E Garrincha jogava no Botafogo. Ainda dizem até que ele jogava melhor do que Pelé. Eu não sei, isso aí eu não afirmo. O Garrincha. O Garrincha jogava melhor do que Pelé. E ele foi para lá, Benedito, como jogava no Botafogo, e Garrincha era ponta direita do Botafogo. E teve um tempo que Benedito era o reserva de Garrincha. Se Garrincha saísse, ele entrava. E ser reserva de Garrincha é algo assim muito difícil, você não tem oportunidade, né? Garrincha naqueles tempos áureos era espetacular. Então o Bené ter uma oportunidade no time era muito difícil. Jairzinho, o furacão da Copa, jogou com o Canavieiras, o Bené. Bené era chamado de Canavieiras. Canavieiras, lá fora. Foi escolhido lá fora por Canavieiras. Então por isso que Canavieiras foi conhecido lá fora através de Benedito. Foi isso mesmo. E Bené jogou em vários times. Jogou até no exterior também, não sei o nome dos times. Jogou nos Estados Unidos, jogou no Chile. Em muitos times aí, não sei o nome dos times, mas ele jogou lá fora também. Ou seja, Bené ficou bem famoso jogando bola. Bem famoso. Agora, é uma pena que ele não aproveitou a oportunidade. O que aconteceu? Ele tomava umas, mulherengo, coisa e tal, pererê. Ele era noivo de Urânia, quando estava de férias, vinha para aqui. Trazia presentes importados para Urânia. A esposa dele? Noiva, não era casada ainda não. Ele era noivo. Quando saía de férias, trazia presente importado para Urânia. Ela contava muito a minha mãe.
E ele voltou, por que será que ele voltou, já que ele ficou tão famoso por lá? É porque ficou de idade, não podia jogar mais. O tempo urge, né? Para todo mundo, para todo atleta. Ainda mais o futebol, que o prazo de validade é pouco, né? Muito estendido. Tive no Botafogo muitos treinadores. Inclusive o próprio Zagallo foi meu treinador. Foi meu colega como jogador de futebol e meu treinador. Agora, trabalhei com Marinho, no Paraguai. Dr. Lídio Toledo foi meu médico. E outra série de pessoas que... Santana foi meu treinador, ou foi meu preparador físico, massagista, enfim, uma série de coisas que eu passei no Botafogo que eu guardo sempre no meu coração. Saí muito pouco de Canaveiras, porque eu tinha minha família, meus pais, eram quatro irmãos, né? E os 3 irmãos saíram todos e ficou só eu, com minha mãe e meu pai, que eles tinham problema de saúde. E tive convite, quando o Benedito foi saiu jogando no Bom Sucesso, eu que fui o convidado. Fui eu que indiquei Benedito para o técnico Gradinho e o presidente do Bom Sucesso, que ele era um grande jogador. No dia nós jogamos contra o Bom Sucesso aqui em Canaveiras, eu fiz gol, dei chapéu em beck, em goleiro, entrei com bola e tudo. O técnico Gradinho gritava do lado de fora do campo: não é possível deixar um amador fazer uma coisa dessa. E Benedito não jogou bem. Por quê? Benedito estava numa região chamada Currais, em torno de uns 30, 40 quilômetros daqui. Ele veio correndo de lá e chegou quase em cima da hora do jogo. Então ele estava cansado, mas assim mesmo demonstrou muita qualidade, né? E à noite mandaram me chamar e me convidaram para mim jogando no Bom Sucesso como titular. Eu já saía jogando aqui como titular do Bom Sucesso. O convite foi assim para mim. Mas eu justifiquei a todos eles, ao presidente do Bom Sucesso, ao técnico, que era Gradinho, de que eu não tinha condições de maneira nenhuma de sair de Canaveiras, que meus pais já estavam com a idade avançada e com um problema de saúde. E eu fiquei em Canaveiras, indiquei Benedito, eles aceitaram, levaram o Benedito numa condição até Ilhéus. Disse: você arruma sua sacola, vai até Ilhéus, vamos colocar você de primeiro em Ilhéus. Se você aprovar, você segue, se não aprovar, você retorna para Canaveiras. E o Benedito jogou contra a seleção de Ilhéus, que era uma grande seleção na época, e fez 2 gols lá dentro de Ilhéus. Detonou o jogo, fez o que eles queriam ver. E pronto, ele foi com um bom sucesso. Ficou em torno de um ano e pouco no Bom Sucesso e foi vendido ao Botafogo, do Rio de Janeiro. No Botafogo ele ficou muito tempo. Ele jogou no Internacional de Porto Alegre, ele jogou no Cerro do Paraguai, ele jogou no time dos Estados Unidos, não sei se foi o Cosmo, não sei bem. Ele jogou no Bahia, ele jogou naquele time dali do interior da Bahia, de Alagoinhas, esqueço o nome do time, mas jogou no Bahia também, Benedito. E era um cara que jogava muito. Ele jogou no CRB de Alagoas. Lá ele era chamado Pelé das Alagoas, porque ele jogava muita velocidade. Era um cara que nasceu para jogar futebol. Eu tinha uma admiração muito grande por ele até hoje. Quando ele precisa de mim dentro de uma possibilidade, eu sempre o ajudo. Ele sabe quando ele vem aqui. Sempre ele vem aqui conversar comigo, qualquer coisa que ele quer fazer, que ele quer viajar, que ele quer fazer. Com essa meninada que ele trabalhava aí, meu filho jogou com ele também, no Guarani. E Benedito realmente merecia até um reconhecimento melhor em Canaveiras. Que ele é meio temperamental, assim, mas as pessoas deveriam relevar tudo aquilo, porque ele prestou um serviço muito grande a Canaveiras,
não só aqui dentro, defendendo a seleção de Canavieiras, como eu defendi também, e como representou muito lá fora com o nome dele. Foi colocado logo o nome de Canavieira. Eu realmente achava que deveriam dar um reconhecimento dele aí, colocar ele para fazer alguma coisa, para ele ter uma remuneração, uma coisa, para melhorar um pouco mais a vida dele, que ele merece isso. Benedito jogamos juntos, não no mesmo time em Canavieira, que não podia. Ele jogou na União, eu jogava no Guarani, ele sempre jogou na União, eu joguei no Independente. Era o melhor time da cidade na época, o time da elite, né? Essa aqui é uma seleção que jogamos em Belmonte, 1969. Essa seleção vencemos dentro de Belmonte na inauguração do campo do estádio de Belmonte, nós vencemos lá dentro. 2-1, um gol de Miruca e um gol de Benedito. O Benedito que nós falamos há pouco instante, que para mim foi um grande jogador, realmente marcou época. É uma pessoa que nasceu para jogar futebol. Ele não nasceu para fazer outra coisa não, porque ele tentou aprender marceneiro, mas ele achava que o prego tinha duas cabeças, não conseguia bater um prego. Mas quando dizia futebol, ele era um cara que se dedicava, tinha um preparo físico natural, que era uma coisa impressionante. Nem todo ser humano tem um preparo físico que Benedito teve. Benedito era, quando ele colocava a bola na frente, qualquer zagueiro podia ser profissional, não sei o que fosse, um pau na frente de quem pegava mais ele, porque era um arranque que fazia inveja a qualquer atleta. Hoje, com o nível do futebol que está hoje no Brasil, se tivesse Benedito surgindo agora, Benedito seria um jogador procurado pelo mundo todo, porque ele tinha esse nível de jogar futebol. Naquela época, quando ele jogou no Botafogo, você tinha lá Jairzinho, era Nilton Santos, aquele pessoal todo lá jogando futebol lá, de um nível extraordinário, e ele lá, Garrincha. Garrincha, em 1962, Garrincha foi convocado para a Copa do Mundo no Chile, e Benedito ficou em lugar, substituindo ele, teve até uma expulsão na América do Sul, e ele foi jogando de ponta direita. Quando terminou a Copa do Mundo, que Garrincha botou, Garrincha, que você sabe que Garrincha foi um maior jogador, um grande jogador brasileiro, Garrincha foi jogar de ponta esquerda, e ele ficou na ponta direita no lugar de Garrincha. Só para você ter a noção do nível de que Benedito jogou futebol. Então, Benedito para mim foi um cara extraordinário. É um cara extraordinário, tem os defeitos dele como eu também tenho. É normal isso na vida da gente. E tem que relevar às vezes algumas coisas dele, porque ele tem hora que ele se sente muito abandonado. Ele se sente que as pessoas não deram o devido valor que ele merecia em Canavieira, principalmente em Canavieira. Ele não é filho de Canaveiras, ele é filho de Cairu. Ele nasceu lá em Cairu, mas a tia dele, Dona Cecília, trouxe ele para aqui. E ele veio que é criança para aqui. E aqui ficou, em Canaveiras. E para a felicidade de Canaveiras, porque quando ele entrar naquele campo ali no estádio Pedro Menezes ali, as pessoas sabem que vai ter futebol, vai ter gol, vai ter jogadas espetaculares. As pessoas enchiam aquele campo ali para ver Benedito jogar. E para mim foi um prazer muito grande estar com ele. Muito bom. E falar de Benedito Canavieira é falar do esporte local, regional e nacional, né?
Benedito Israel Ribeiro, Bené para nós, Canavieira para o futebol nacional, ele nasceu no dia 10 de abril de 1943 na cidade de Cairu. O pai dele chamava-se Isaquino Isidório Ribeiro e a mãe Maria da Glória Ribeiro. Apesar dele ter nascido em Cairu, muito cedo, 5, 6 anos por aí, ele veio para Canavieiras, muito pequeno ainda. Aqui ele estudou algumas professoras, a professora Antonieta, a professora Raimunda Vargens, a professora Arlete. Mas eu acredito que o primeiro brinquedo que Benedito teve foi uma bola. Porque ele aprendeu a andar, aprendeu a caminhar jogando bola. A bola estava no coração dele, estava no sangue. Era aquele indivíduo que nasceu para jogar bola. E aqui, ainda garoto, ainda rapazinho, ele jogou em alguns times no futebol amador, no Guarani, no Escola, no União, ao lado de nomes já consagrados no futebol amador. Alguns jovens ainda, outros já experientes, como Cavaquinho, Nondas, Lindbergh, Adinael, Garrinchinha e tantos outros que se destacaram no futebol amador daquela época. Foi com aproximadamente 17 anos que Benedito foi para o Rio de Janeiro e foi jogar no Bom Sucesso. O Bom Sucesso tinha vindo aqui jogar com a seleção de Canavieiras. E o destaque de Benedito foi tão grande que o Bom Sucesso o convidou para ir para o Rio. E ele não perdeu tempo. Era tudo que ele queria, ele pegou os seus quase nada e seguiu com o time para o Rio de Janeiro. Lá, já com um Bom Sucesso, ele realizou várias turnês pelo interior do Rio. 2 anos, de 1961 a 1962, ele jogou pelo juvenil do Bom Sucesso, quando ele foi bicampeão. Em 1963, ele foi levado para o Botafogo, onde jogou ao lado de grandes craques. Basta você dar uma olhadinha nessa formação do Botafogo da década de 60, e você vai olhar o seguinte: Manga, Joel, Zé Maria, Nilton Santos e Rildo, Garrincha, Canavieira, Amarildo e Zagallo. Uma verdadeira seleção. Para você entender aí, ter uma ideia da força desse esquadrão, do qual fazia parte Canavieira. Dessa elite do futebol, não apenas do futebol carioca, mas do futebol nacional, também fizeram parte os geniais Jairzinho, Quarentinha, Didi e Gerson. Foi no Botafogo o momento maior da sua grande ascensão no futebol nacional, quando também ele integrou a seleção carioca de futebol. Na época havia muito a Copa Rio-São Paulo, fazia a seleção do Rio contra a seleção de São Paulo. E era assim aquele espetáculo, porque de um lado estava Pelé, da seleção de São Paulo, e do outro lado estava Mané Garrincha, da seleção do Rio. Então esses dois grandes ídolos, eles atraíam, e foi nessa escola, foi nesses encontros que Benedito apareceu, cresceu e se distinguiu como atleta do futebol. Do Botafogo, ele foi para o Cruzeiro do Rio Grande do Sul, onde recebeu o título de melhor jogador do ano. Indicado para a seleção brasileira, e aí é uma coisa que pouca gente sabe,
ele foi indicado, ele chegou a ser pré-convocado para a seleção brasileira, que jogaria a Copa de 70, mas ele não foi. Por quê? Ele não foi em razão de alguns envolvimentos boêmios e etílicos na noite porto-alegrense. Ele chegou em um estado lastimável e foi dispensado. Retornando ao Botafogo, ele teve um desentendimento com o clube. Ele foi jogar então no Vila Nova, em Minas Gerais. Depois voltou a Porto Alegre para jogar no Internacional. Depois no Cerro do Uruguai, onde ficou por 2 anos no Uruguai, quando esteve também nos Estados Unidos, jogando pelo Cerro chamado Cerro Porteño. Ele viajou com o Cerro para o Uruguai. Mas ele também se desentendeu no Cerro. E aí ele viajou por conta própria, novamente para os Estados Unidos. Nova York, Chicago, São Francisco, Washington, Boston e depois foi para o Canadá. Isso aí ele foi por conta própria, desintegrado de qualquer clube de futebol, sem falar inglês. A partir de 1970, ele retorna à sua terra adotiva, Canavieiras. Exatamente no período em que Pelé organizava o profissionalismo do futebol nos Estados Unidos. Canavieiras jogou no Bahia, no CRB de Maceió, em Alagoas, e no Ferroviário do Recife, em Pernambuco. Depois de 10 anos ausente, Canavieira retorna a Canavieiras e se casa com o grande amor da sua adolescência, Urânia Maria Mendes Brito Ribeiro. Casaram em 1975. E dessa união nasceram as filhas Fabiola e Lucila Brito Ribeiro. Está aí. Depois de casado, ele jogou ainda no Taubatinga, no Distrito Federal, Brasília. E este é um retrato, vamos dizer assim, em preto e branco, um retrato pequeno, dessa figura extraordinária, conhecida no mundo de futebol por Canavieira, um topônimo herdado da sua cidade adotiva, Canavieiras. Pode começar. Como foi que você começou jogando futebol? Eu comecei jogando futebol em Canavieira, a cidade justamente a qual hoje eu carrego o nome nas costas. Dali eu saí com o Bom Sucesso do Rio. Do Bom Sucesso eu segui o Botafogo. Botafogo tive no Internacional de Porto Alegre, tive no Cruzeiro de Porto Alegre, tive no Uruguai, no Cerro do Uruguai, tive no Esporte Clube Bahia, tive em Recife, no Ferroviário, tive nos Estados Unidos também, jogando futebol e trabalhando ao mesmo tempo. Meu nome é Benedito Ismael Ribeiro, nasci no dia 10 de abril de 43. Filho de uma cidade por nome de Cairu, Bahia, e vim para aqui pequeno, com 3 anos, aqui, Canavieira. É uma cidade que eu adoro. E daqui, sinceramente, foi uma carreira maravilhosa. Eu não tenho um arrependimento de nada que fiz. Se errei, o erro foi meu. Passei por vários clubes, todos eles eu joguei. Canavieira aqui é celeiro de crack. Aqui em Canavieira, quase em todo lugar de Canavieira existia
um lugar para a gente sempre estar jogando nossa bola. Eu joguei bola aqui, encostado ao Jeca, joguei bola nessa praça. Canavieira te dava todo o direito, a liberdade de você ser adolescente. O que hoje nós não temos. A adolescência que hoje é um troço fora de série, não sei o que será dos meus netos. Eu viajei muito com o time do Botafogo na época e a convivência se tornava muito mais fácil. Porque quando eu saí daqui, eu não sabia de nada, nem sabia nem como pegar um garfo, sentar em uma mesa, mas aprendi. A vida e o mundo fez com que eu aprendesse todos esses tipos de coisa. Você tá me entendendo? Eu era uma pessoa muito ignorante, eu não tinha... Nunca gostei de aceitar conselho de ninguém. Eu fazia aquilo que eu achava que eu deveria fazer. Se eu fosse prejudicado, o prejudicado seria eu. Para mim, estava tudo bem e eu encarava com realidade, com simplicidade. Sobre o apelido Canaveira, como foi esse ganho? Proveniente da cidade. Mas esse apelido Eu subiu lá fora. joguei aqui com muito bom sucesso. Saí daqui dessa obra que caiu aí, ó, que antigamente era Certa de Bom, saí dali. E fui com bom sucesso, joguei com bom sucesso, contra o bom sucesso. Então, aquelas pessoas que conviviam com bom sucesso foi que me botou o apelido, Canavieira. Que a cidade é Canavieiras, com S. E tiraram o S e ficou Canavieira, que sou eu. Quando o senhor parou de jogar bola e o porquê? A idade, o cansaço, a perna. O futebol ele te dá e ele mesmo te tira. E não adianta você estar forçando uma coisa que... Problemas particulares, eu comecei a beber, eu era muito irresponsável. Eu jogava futebol porque eu gostava, eu não jogava futebol porque para ficar rico. Eu jogava porque eu gostava. E isso era uma coisa minha, não é de ninguém. Aprendi a beber, fama. Muitas mulheres e aí a coisa... Você nunca olhava para trás, você olhava só para frente. Quando você ia olhar para trás, já era. Os clubes sempre... Naquela época os clubes é que era dono, né? Não é hoje, porque hoje o dono das meninadas da base é os empresários, né? Os clubes é que era que mandava. Você vai para tal lugar, você fica. O resto, você ia levando conforme a vida, né? Formei muitos meninos aqui, que hoje me tem respeito até hoje. Eu vim parar há pouco tempo, eu trabalhava ali no Areal, me aborreci. Foram 40 anos aqui dentro de Canavieira fazendo esse trabalho. E nunca tive a oportunidade de ampliar o meu trabalho.
Primeiro, que a vida e a irresponsabilidade que eu tinha como jogador de futebol, talvez as pessoas não quisessem me dar a oportunidade, né? Mas implantei, tem muito menino. Tem um menino que trabalhou comigo que é vereador, tem um menino que trabalhou comigo que é advogado, tem alguns saíram, voltaram de novo, isso sinceramente. Eu, às vezes, quando filho, sai, volto. Você é um menino novo, você não sabe o que é pessoa abrir a boca. A verdade dói. E a verdade dói em qualquer um. Seja ele branco, seja ele preto. E a única coisa que Deus me deu e jamais eu irei perder é a minha dignidade. Eu não perco por dinheiro nenhum. Sou um homem feliz. É meu neto, minha filha. Tenho uma esposa maravilhosa que me ensinou muitas coisas da vida que talvez eu não soubesse. Sim, eu estudo aquilo que ele me deu o direito de fazer. Sem arrependimento nenhum. Sim. Então. Ou os títulos que eu dei, né? Para mim é um orgulho. Os que eu não dei, também é um orgulho, mas procurei fazer as coisas sempre em cima do meu contexto. Aquilo que eu gostava era jogar futebol e ali a única coisa que eu me deixava a desejar era a irresponsabilidade e a ignorância em si. Isso pode se considerar como erros que você tinha, né? Claro, eu que deveria não ser assim, mas não estarei enganando a ninguém, nem a mim mesmo. Eu estou falando aquilo que realmente eu fazia e não tinha como eu voltar atrás. Você está me entendendo? Você acha que se não fosse por esses erros aí, se caso existisse a possibilidade deles não existirem, como que seria hoje? Você acha que você estaria aonde hoje? Seria um desses jogadores aí da vida. Pelo menos eu tinha como. Hoje está gastando, né? Porque a verdade é o seguinte, veja bem, se você tem R$10, você nunca pense em gastar os R$10 todos. Você gaste sim e guarde sim. Eu não pensava assim. Eu gastava os 10 e aparecesse mais, eu gastava todos e que aparecesse. Errado. Então, não é a verdade? É verdade. Existe o seguinte, nesse mundo, meu Deus, existe muita gente arrogante, muita gente que tem uma série de defeitos, mas nunca abre a boca para falar a verdade. Eu não tenho vergonha de nada nem de ninguém. Você está vendo eu sentado aqui? Por onde eu passei, não tenho vergonha de nada
não tenho medo de ninguém, só da justiça mesmo lá de cima. Tá entendendo? Pronto. Se eu tiver, aí eu vou, se eu tiver 10 reais e puder gastar, eu gasto 10, se eu não puder, eu guardo ele. Mas não tenho medo nem vergonha de nada nem de ninguém. O conselho que eu daria é que todo mundo sabe que o esporte é vida. O garoto, se ele realmente tem vontade de seguir a carreira de atleta de futebol profissional, ele tem uma série de coisas que ele tem que deixar de lado. É o vício da embriaguez, é esses tóxicos que vem aparecendo aí, a maconha, o próprio cigarro, que eu fumo, mas não aconselho a nenhum deles botar ele na boca. E saber jogar futebol e pedir a Deus que corra tudo bem. Que o tempo é meio curto, viu? Tem que correr às pressas, porque se deixar